Boa noite, galerinha! Estamos iniciando hoje o primeiro mesmo podcast dos semeadores. Então chama Pode Semear a Palavra. Vocês vão estar sempre nos encontrando. Eu sou a pastora Eliane Ferreira, tá? Já sou a pastora presidente da Igreja Semeadores aqui em Montes Claros. Sou casada, tenho 2 filhos, sou administradora, tenho curso de teologia. Então, durante esse período que nós tivermos aqui o nosso podcast, Deus vai usar as pessoas que passarem por aqui. Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá. Eu tenho certeza que você vai achar um conteúdo de alto valor, tá bom? Olha só, hoje o nosso convidado número 1, convidado especialíssimo, um pastor que mora no meu coração, que eu já conheço há vários anos. Está conosco hoje o pastor Ricardo Mendes, casado, 3 filhos, e ele é pastor da Igreja Ebenezer aqui em Montes Claros. Vamos recebê-lo com muita alegria. Boa noite, pastor. Boa noite, pastora. Graça e paz. Graça e paz, produção. Graça e paz, igreja. Graça e paz, ouvintes. É uma alegria e um prazer estar aqui falando de assuntos que são muito importantes, totalmente relevantes da obra de Deus. Amém. Então fica ligadinho, gente. Hoje o nosso tema é um tema que está sendo abordado em todos os meios evangélicos, que é a dificuldade de manter os nossos jovens e os nossos adolescentes dentro das igrejas. E nós vamos levar em consideração hoje, nessa discussão com o pastor Ricardo, o tempo em que Daniel foi levado à Babilônia e ele só tinha aproximadamente 15 anos e ele não se desviou dos caminhos do Senhor, tá bem? Então fica de olho, fica atento que nós vamos começar. Pastor, diante de tudo que nós temos acompanhado, visto, tanto na mídia quanto nas igrejas no modo geral, o senhor concorda que nós estamos com dificuldade de manter os jovens e os adolescentes dentro da igreja? Sim, vivemos dias que hoje tudo é muito subjetivo, os jovens hoje estão vivendo que tudo que você apresentar para um jovem, ele vai falar isso é relativo. E eu vejo isso dentro, mesmo nos dias de Daniel e principalmente hoje, a nossa responsabilidade de inculcar. A palavra de Deus fala desde o princípio, a Bíblia fala que os pais tinham que inculcar na cabeça dos filhos, na mente dos filhos, toda a lei de Deus. Visto que nós, como a igreja, pegamos vários jovens e passamos alguns que não têm os pais com essa mesma fé que nós trazemos para a igreja, fica o cargo da igreja, inculcá-los a palavra de Deus e aí conseguir no modelo deles, porque nós temos a nossa forma que nós compreendemos e que nós entendemos e que nós pregamos o evangelho, sim, mas nós conseguimos adaptar a mente deles, como os jovens pensam, como os jovens absorvem todo esse ensinamento da lei. O evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, mas aí a gente tem que estar se desdobrando para conseguir métodos e meios para entrar no coração deles por meio da mente, porque os jovens são inteligentes, eles pensam e eles vão questionar a respeito de vários assuntos, de várias coisas. O senhor tem percebido, pastor, que eles são muito questionadores em relação à Bíblia, que muitos até alegam que a Bíblia para aquele tempo ela serviu, mas que para hoje ela está ultrapassada, ela está retrógrada. O senhor passa por esse tipo de questionamento? Sim, tenho visto muitas coisas com respeito a isso, várias coisas nessa linha, a mente dos jovens hoje, o mundo está tudo muito acelerado, né, o cumprimento da palavra, e ao mesmo tempo está acelerado e os jovens estão muito conectados com tudo e com todos, né? E então tudo o que vem de fora passa pela mente do jovem. O jovem hoje tem muito mais informação, qualquer jovem hoje tem muito mais informação do que 10 adultos bem instruídos da nossa época no passado. E essa conexão, pastor, que eles ficam várias horas conectados, eles acabam inundando a mente deles com conteúdos muito contraditórios e conteúdos que acabam levando eles ali a uma luta espiritual, eu diria espiritual mesmo, porque da carne querer algo e do espírito gritar por outra. Como que o senhor tem conseguido agir com isso? Então,
Dentro desse fato aí, eu costumo dizer que existe uma questão que se chama experiência com Deus. Pegando a base de Daniel entrando dentro do império e do palácio da Babilônia, sim, a palavra vai falar que depois que no terceiro ano do rei Jeoaquim foi levado, pouco tempo depois, o próprio rei pediu, Nabucodonosor pediu, e ele fez questão de pedir que ele queriam jovens da alta classe, a Bíblia vai falar isso, jovens da alta classe, e do meio dos filhos de Judá veio alguns, e nesses alguns 4 que se destacaram, né? E destes 4, Daniel que ainda que se destacou acima destes. A Bíblia fala que ele chegou lá muito novo, e primeiro ponto, Daniel tinha uma intimidade, uma vida com Deus. Pegando a base de Daniel entrando dentro do império e do palácio da Babilônia, sim, a palavra vai falar que depois que no terceiro ano do rei Jeoaquim foi levado, pouco tempo depois, o próprio rei pediu, Nabucodonosor pediu, e ele fez questão de pedir que ele queriam jovens da alta classe, a Bíblia vai falar isso, jovens da alta classe, e do meio dos filhos de Judá veio alguns, e nesses alguns 4 que se destacaram, né? E destes 4, Daniel que ainda que se destacou acima destes. A Bíblia fala que ele chegou lá muito novo, e primeiro ponto, Daniel tinha uma intimidade, uma vida com Deus. Sim. E é isso que foi toda a base dele para resistir todas aquelas ofertas. Ele já chegou e ele já colocando limites. Ele falou, eu me decido não contaminar. Eu só vou comer o que eu quero comer. Ou seja, ele estabeleceu o que ele podia e o que ele não podia, né? E esse hoje é o desafio dos jovens. São muitas coisas e eles acabam tendo dificuldade de tudo que vem, de filtrar, de falar isso eu posso ir até aqui, eu não posso, e nisso muitos têm se perdido. E aí começa aquela questão de começar a enxergar o outro lado muito mais atraente, né? E não consegue ter visão além daquilo. Entendi. É interessante que a tendência do jovem é sonhar. E quando a gente tem uma meia idade ou mais velho, ter visão. Mas quando o profeta Joel fala que no último dia derramaria do meu espírito sobre toda a carne, ele faz uma inversão ali. Ele fala, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens visões, né? Então, é uma falta de uma experiência com Deus. Os jovens estão dentro da igreja, né? Vamos dizer assim, estão ouvindo o evangelho, mas eles precisam de uma experiência com Deus, para eles estarem convictos de que o que eles estão ouvindo, aquilo é palavra de vida eterna. E aí eles não vão ser dobrados por qualquer outras filosofias e todo o sofisma, tudo que vem de fora. E quando eles alcançam uma maioridade, os atrai mais do que aquilo que deveria, que é o evangelho puro e verdadeiro do Senhor Jesus. Entendi. Interessante, pastor, porque quando Daniel chega na Babilônia, na minha opinião, uma das maiores dificuldades e um dos maiores perigos que Daniel sofreu naquele momento foi a questão ali da aculturação, porque eles queriam tirar de Daniel toda a cultura que ele tinha, tirar o Deus de Israel do coração de Daniel, tanto é que até mudaram o nome dele, dos seus companheiros eles mudaram, e ainda assim eles não se curvaram, né? Ou seja, a gente percebe que essa inculcar na mente de Daniel foi um trabalho muito bem feito por parte dos pais daquele tempo, porque Daniel criou raízes e raízes extremamente profundas na presença do Senhor, raízes das quais, quando ele chegou na Babilônia, por mais contradição, por mais momentos difíceis que Daniel passou, ele não se entregou àquela cultura. O senhor concorda? Sim, concordo plenamente. E é o que acontece hoje. Tudo que nós precisamos é investir em jovens e investir de tal forma que esses jovens tenham a sua experiência com Deus
e nessa experiência com eles, a vida de servir a Deus se torne algo para eles cultural mesmo, algo do dia a dia, algo a ponto de aonde eles chegarem, eles terem prazer de falar, eu sirvo o Deus dos céus. E para que isso aconteça, nós devemos passar o bastão para esta geração, a geração de hoje, o bastão de um Deus vivo, de um Deus que se manifesta, de um Deus que age no meio dos jovens, né? E faz com que eles sejam atuantes aonde eles forem. Os jovens hoje estão na igreja, eles louvam a Deus maravilhosamente, mas muitos deles são tímidos quando se diz respeito ao avançar do evangelho, ao professar, ao proclamar Jesus aonde eles estão. E quando eles chegam diante de pessoas, e nós vemos no mundo hoje que as pessoas estão tão assim, violentas com respeito à questão, e eu falo, a violência filosófica mesmo, você vai falar e as pessoas já estão prontas para totalmente ir contra toda aquela palavra, toda aquela doutrina, principalmente daquilo que o Senhor deu do céu. A gente tem que estar muito bem pronto, muito bem preparado. Daniel sabia para onde ele estava indo. Ele era instruído, porque ele não era um jovem qualquer, era um jovem da nobreza de Israel, dos filhos de Judá, e ele sabia já todo o costume da Babilônia. O apóstolo Paulo vem falando que nós não desprezamos os ardis de Satanás. Se os jovens hoje forem instruídos, eles vão chegar, e aonde eles vão chegar? Eles já vão chegar com aquela mentalidade, que aonde eles estão indo, eles têm a capacidade de sobressair, de sobrepor sobre todos os outros, porque eles servem um Deus vivo, um Deus que fez todas as coisas, e um Deus que é o único Deus, que é o Deus verdadeiro com o qual nós servimos. Se os jovens tiverem essa mentalidade, e eles, esse preparo, essa base, aonde eles chegar, eles vão verdadeiramente ser luz. E luz essa que vai trazer esclarecimento na vida das pessoas. É tudo o que o mundo precisa. E ninguém melhor do que o jovem para fazer isso. Nós temos conexões e relacionamentos, mas o jovem tem muito mais do que nós. Ele tem muito mais essas portas de entrada, porque eles vivem unicamente e tudo os relacionamentos. Nós trabalhamos, temos família, encontramos pessoas e falamos do Senhor, já somos convictos de quem nós somos em Cristo, da nossa identidade. E os jovens têm que também ser, e ainda tem o principal, que eles têm um tempo de fazer amizades, de ir em vários lugares, e aonde eles chegarem, o Evangelho serem proclamados, porque o Evangelho está dentro deles, e é uma vida, uma cultura mesmo, é um modo de vivência, um modo de viver, e esse é o Evangelho que o Senhor tem para nós e para a juventude de hoje. Pastor, a gente observando a cultura e o preparo de Daniel naquele tempo, a gente observa que Daniel teve ali um apoio paterno e materno muito influente, muito forte na vida dele. O senhor percebe essa mesma determinação dos pais lá naquele tempo de Daniel para hoje? Será que os nossos jovens hoje também não estão com um pouco mais de dificuldade de se manterem na presença do Senhor, porque muitas vezes falta o exemplo dentro de casa, falta o apoio dentro de casa, porque, por exemplo, eu conheço jovens, e na minha igreja eu tenho, jovens que vão à igreja desde crianças, aonde os pais nunca os acompanharam, nunca. Os pais sempre falam que não pode, que um dia vai, que depois vai, e são eles que vieram e hoje estão firmes no Evangelho, firmes na igreja. Mas creio eu que esse também é um grande desafio na vida de um jovem, que é esse exemplo do pai e da mãe para poder também ajudá-los. Porque dá a impressão, pastor, que muitas vezes os pais querem colocar a responsabilidade da criança, da educação, para a professora na escola, e a responsabilidade da vida espiritual na mão do pastor ou da pastora, como se eles ali também achassem assim, eu estou descansado, eu não tenho que falar nada, eu não tenho que fazer nada, vou deixar na mão da igreja, vou deixar na mão do líder.
O senhor tem essa visão? Sim, temos visto muito isso. E é o reflexo da sociedade. Lógico que vai acontecer jovens, como é no meu caso, que fui chamado e meus pais não tinham essa fé, mas a igreja me abraçou muito novo. Entendi. E a igreja abraçando eu entendi, mas não foi assim com outros. Ou eu tenho irmãos que não têm a mesma fé. E também conheço jovens que comigo, quando na minha época foram dentro da igreja, os pais crentes e os meus não, e eles, chegou o tempo que eles afastaram. Eu fui observar a vida e tive a experiência de ver algumas famílias que eles fizeram o que a pastora acabou de falar, eles terceirizaram o serviço, e assim como o pai e a mãe, que acho que é o caminho mais fácil, é deixar para a escola quando é a primeira educação, é que sai do berço e dos pais, assim também tem muitos que tem aquela dificuldade, às vezes o pai não tem nem interesse de saber para ensinar para o filho. E também não tem um exemplo de conexão ou um exemplo de vida com Deus, de uma espiritualidade com Deus, de uma intimidade com Deus, para que o filho veja aquilo, né? Porque palavras comove pessoas, mas o exemplo arrasta, e principalmente dentro de casa. A palavra de Deus vai falar algo interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, que era um jovem pastor, falou para ele: Timóteo, tu sabe as sagradas letras, que pode te fazer sábio. Persiste em ler, exortar e ensinar. Fazendo isso, tu salvarás tanto a ti como os que te ouvem. E esta fé que está em ti, que habitou primeiramente em sua avó Elói e em sua mãe Eunice, eu sei que habita em ti. A palavra de Deus vai falar que o pai de Timóteo era grego. Então, ele, bem podemos dizer assim, que ele servia talvez outros deuses. E a cultura totalmente diferente. Mas a mãe dele, sendo judia e servindo o Deus de Abraão, ensinou para ele o que ela aprendeu também com a sua mãe, a avó de Timóteo, ela passou para aquele menino. Aquele menino, ouvindo aquelas palavras, se tornou um jovem, e aquele jovem foi um dos homens mais proeminentes no evangelho do primeiro século. Um dos quais o apóstolo Paulo mais confiava, a ponto de falar: traga-me Timóteo, porque eu vou enviar ele, porque eu não tenho ninguém melhor do que ele para enviar a vós. Entendi. Tudo isso fruto de um preparo na palavra, de um ensinamento sólido nas sagradas letras de Deus, que eu volto a dizer, que o apóstolo falou, que faz sábio e sábio para a salvação. Entendi. Essa é a responsabilidade da família, dos pais, ou do pai, ou da mãe, né? E essa é a responsabilidade que se passa aos filhos e que vai colher o fruto depois. A palavra é muito enfática quando vai falar ensino à criança, e nós costumamos falar sempre isso na igreja, mas as pessoas ouvem muitas vezes, mas é difícil colocar em prática. Ensina a criança no caminho. E a gente sempre fala isso, gente, não é o caminho, é no caminho. E essa é a parte que as pessoas entendem e é a parte mais difícil, porque mandar ir num lugar, vai lá e você vai de pé, eu vou ficar, é muito mais fácil você ficar e você mandar alguém ir por você. E andar junto cansa, e ir junto, né, vai dispensar trabalho, e esse trabalho, segundo a Bíblia, é que vai fazer que os pais têm com os filhos, que os pais que têm os filhos e a oportunidade de educá-los na igreja, é que vai fazer toda a diferença na vida deles. E é verdade, pastor, concordo com o senhor. Agora, eles enfrentam hoje, pastor, um mundo globalizado e muito polarizado, né? A internet chegou a um nível de informação que o jovem hoje, ele tem toda a informação na palma da mão dele, e ele tem uma enxurrada de conteúdo que ele pode escolher para ele assistir ou não, mas nós sabemos que o nosso adversário, o adversário de Deus, ele tem usado a internet, ele tem usado os conteúdos
para, de certa maneira, seduzir os nossos jovens, seduzir, às vezes, nem só os jovens, mas aqueles que ainda não têm raízes profundas conectadas a Cristo Jesus. E a igreja tem buscado trazer os podcasts, trazer as redes sociais de um nível abençoado, né? Porque Deus tem usado também as redes sociais com homens sérios como o Senhor, homens que se preocupam com a base maior da presença de Deus nesse mundo que é a família. E quando um jovem se perde diante de tantas bandejas e de tantas oferendas que ele tem, ele acaba ficando desnorteado. E nesse desnorteio, muitas vezes os relacionamentos que ele tem dentro da escola também os afastam da presença do Senhor. O senhor concorda? Sim, sim. O jovem ele é muito disso, né? É muito de andar sempre para onde que está indo a maioria dos amigos, né? A dificuldade do jovem hoje é ir na contramão do mundo. E muitos dos jovens da igreja, eles não vão entender como nós, não vão ver como nós e não vai ver aquela amizade, aquela companhia ou aquela pessoa que tem uma ideia, uma filosofia diferente como um inimigo em potencial para tirá-lo da igreja. Então a maioria deles, eles vão sendo atraídos de forma bem sutil e cada vez mais distanciando da palavra e indo após pessoas, amizades e companhias que vão o tirando, visto que ele não tem a experiência. É por isso que eu volto a dizer que falta uma experiência com Deus. Falta aquela visão que o profeta falou que o Espírito derramado trariam jovens que teriam visão. E aquela visão de entender onde que aquilo vai dar, né? Porque o jovem ele é muito emocional, ele pensa muito menos do que nós. Né? Ele é muito mais das coisas imediatas, das coisas o que eu vou fazer hoje, né? O que eu vou fazer no final de semana, o que tem de bom para mim agora. E dentro disso, com esse mundo todo, com tantas ofertas, muitos acabam se perdendo nisso daí. E o que acontece é que cada vez mais nós vemos jovens achando que os mandamentos do Senhor são penosos, a Bíblia fala que eles não são, achando que viver em Cristo é algo chato, retrógrado, antiquado, e eles vão falar assim, eu não consigo entender como é que meu pai e a minha mãe encontram prazer. E esse é o nosso desafio. Eu vejo também que muitos jovens têm um bom conhecimento da palavra, mas conhecimento letra. E a palavra, a Bíblia fala que quando a letra, né, que eu sei que é a lei, mas os mandamentos em si só ela mata. É o Espírito que vivifica. É o Espírito que está na palavra. Então os jovens hoje, eles precisam de ver, de sentir. E para isso acontecer, igreja, nós temos que investir para os jovens, mostrar para os jovens o caminho de receber a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalhar de forma que eles venham a ter prazer de fazer e sentir o Espírito de Deus agindo por meio deles. Uma experiência com Deus vai fazer toda a diferença na vida da juventude hoje, para que amanhã eles não se desviem. Essa questão de ensinar no caminho, os pais precisam mostrar. Nunca pais frios e desanimados vão conseguir fazer que os seus filhos sejam fervorosos e desejosos de fazer aquilo que você faz. Porque essa coisa de faço o que eu falo, esquece o que eu faço, não vai funcionar. Porque de trás de tudo isso
existe uma vivência. O apóstolo Paulo falou: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele vai ouvir as tuas palavras, mas vai, dentro da mente dele, ele vai falar, ele engana ele mesmo. Nem ele consegue viver isso tudo, nem ele tem essa fé toda, né? É verdade. E isso vai fazer toda a diferença. Então, se nós queremos os nossos jovens, nós precisamos viver, precisamos colocar no coração deles o fogo, o amor pelo Senhor. E para nós colocarmos, nós precisamos amar tanto quanto nós falamos do amor de Deus e passar para eles, né? Eu creio que só assim nós conseguiremos diminuir o número, né? Porque eu tive a oportunidade de, na minha juventude, fazer parte de uma juventude muito grande em uma igreja não tão grande. Então a maior parte da igreja era jovens. Na minha época, eu e alguns rapazes e moças conseguimos salvar bastante jovens. Alguns saíam também, mas os que iam chegando compensavam muito mais as perdas, porque jovem, eles são assim, né? Eles vêm, eles não têm a estrutura toda e perdíamos alguns, mas nós éramos atuantes, incisivos contra tudo o que pudesse se opor ou estar querendo nos atrair. Então a gente preenchia os espaços. Não tínhamos redes sociais, não tínhamos nada destas coisas, mas sempre existiu a questão do pecado, sempre existiu a questão do embaraço dele, que principalmente os jovens, né, do jugo da mocidade, que a gente fala que é mais difícil, e até certo ponto eu entendo que é assim, porque o jovem tem menos experiência, Sim. sabe menos, né, com respeito ao pecado, porque o jovem hoje ele tem uma série de informações, Sim. mas ele não sabe o que é ao mundo lá fora. E quando digo os jovens que estão dentro da igreja e os que vêm de fora, quando chegam e encontram jovens que estão aqui dentro e não tem esse amor todo pelo Senhor, que Sim. é passado, eles vão pegar, vão se ajuntar a isso e nisso vai criar uma geração que ouve o evangelho, mas não sabe qual é verdadeiramente o gosto dele. É como algo que você vai te dar e falar bem assim, isso aqui tem um que sabor. E você vai falar uma coisa e eu vou falar outra, porque na verdade eu não tive a oportunidade de experimentar a fundo. Entendo. De viver aquilo, de entender que aquilo funciona e de ver o Senhor Deus agindo. Na minha época a gente via muitas coisas por meio dos jovens. Eram pessoas atuantes. Eu tive o prazer de participar de uma mocidade que era atuante e entrava nas casas, libertava as pessoas, expulsava demônios, impunha a mão e milagres aconteciam. E eu pude ver na minha juventude tudo isso. E às vezes eu fico olhando, falando, Senhor, eu sei que isso ainda acontece, mas cada vez mais vai diminuindo. Não que a geração morreu, não, ainda tem os remanescentes, mas cada vez eles são menos número, cada vez é mais difícil, né? Entendi. De ter, e não tendo, não tem como segurar, porque o jovem ele é muito do que ele vê, o jovem é muito do que se aqui tá bom, ele vai ali, né? Ah, nós vamos sair onde que tem, eu quero algo bom para comer, e alguém vai falar para ele, é comida japonesa, ele nunca comeu, mas fala, vou experimentar isso daí. É verdade. E a mente do jovem é assim, e no evangelho ele precisa também ver, ele precisa ver, e a gente tem que, dia após dia, o evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, mas eu volto a dizer, não é somente letra. A gente às vezes vai falar, a gente vai ensinar, mas a gente precisa de mais do que isso. Precisa de orar por eles e chamá-los a ter uma experiência com Deus, a receber o Espírito Santo como uma pessoa de Deus, agindo no meio dessa juventude, operando no meio deles e por meio deles, né? Essa é o principal fator que tem faltado no meio da juventude atual. E que eu creio que esse é o caminho para nós segurarmos esses jovens. Pastor, qual que é a opinião do senhor
em relação às igrejas que hoje, muitas igrejas começaram a trazer atrativos do mundo para dentro da igreja, como, por exemplo, eles agora têm colocado algumas denominações, estão fazendo a festa junina gospel. Segundo eles, para atrair os jovens, o carnaval gospel, não, é para ele não pular lá, a gente traz ele para pular aqui. É para ele não dançar a quadrilha lá, mas ele vai dançar a quadrilha aqui. Então, assim, a gente tem visto que, inclusive, algumas igrejas estão até com jogos de luzes durante ali o louvor. Na opinião do senhor, esse tipo de atitude dos líderes espirituais, dessas denominações, o senhor entende que isso realmente pode atrair o jovem e que pode levar ele a uma experiência com o Senhor? Qual a opinião do senhor a esse respeito? Então, é algo que a gente pensa a respeito e eu entendo que o máximo que isso pode fazer é adiar um processo ou adiar uma situação que está para acontecer. Por quê? Geralmente, quando se faz isso, a tentativa é segurar, né? E atrair os que estão de fora. A grande realidade é que quando a igreja ela era muito mais de proibir, como na minha época, ainda se ganhava mais. Sim. E era uma dificuldade, né? Na minha época, eu vim jovem para a igreja e não podia, a lista do que podia era 2 linhas, e tinha, na onde que eu estava, tinha um RI de 38 folhas, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, né? Era muito mais fácil falar, só pode isso e isso, e nada mais pode. E nós ainda conseguimos segurar jovens por anos dentro da igreja. E muitos deles, quando não dava conta de ficar naquele sistema de ministério, iam para outra igreja, para outras igrejas. Mas nós perdíamos menos para o mundo. É bem verdade que essa é uma tentativa de atrair os que estão de fora. Mas a gente vai ter que chegar num ponto pacífico que, em regra, os que estão de fora até fazem tais coisas, mas eles não aceitam que nós façamos as mesmas. Então eu acabo entendendo que isso acaba sendo uma profanação do santo. Eu concordo com o senhor. Acaba sendo uma profanação do santo e que não vai contribuir. Eles vão participar, eles vão flertar, que eu posso dizer assim, com o evangelho, mas não vai haver, como o Senhor Jesus disse para Nicodemos, o novo nascimento. Né? O nascer da água e do Espírito não vai acontecer na vida daqueles jovens. E depois ainda não vai trazer como devos de fora, pode fazer alguns prosélios, simpatizantes, sim, mas não crentes, e não vai contribuir em nada para os que estão de dentro, ou seja, vai estar simplesmente só retardando um pouco o processo, porque se eles tiverem que afastar, mesmo com tudo isso, daqui a pouco eles não vão se contentar com só isso. A palavra de Deus diz em Salmo, um abismo chama outro abismo. E querer fazer meios dentro da igreja para segurar jovens que já estão numa tentativa, não estão vendo prazer, dessa forma não vai ser. Quando um jovem, quando temos nós dentro da igreja, e esse é um desafio de todos nós, pastores e líderes de juventude, quando nós vemos jovens desmotivados, o que se pode fazer é pegar os poucos que tem e fazer como Daniel, é oração. Quando Daniel viu toda a situação, ele orou. Quando o rei falou, vai queimar os seus amigos jovens, Daniel os ajudou em oração. Quando o rei falou, vai morrer todos os sábios, porque ninguém pôde dar a interpretação do sonho, Daniel entrou na presença de Deus e orou e mandou chamar lá o capitão Arioque e falou, fala para o rei que não precisa matar os sábios, os adivinhos, os encantadores, não mata ninguém, porque vai ser dada a interpretação. E ele falou, não é eu, ó rei,
mas existe um Deus no céu, porque esse mistério não se explica, não se soluciona, esse enigma não tem, como podemos dizer, esse código não tem a decodificação dele na terra, é só o Deus do céu que sabe, porque foi o próprio Deus que te permitiu esse sonho, que trouxe essa perturbação no seu espírito, né? E em outras palavras, foi isso que Daniel quis dizer, para que ele mesmo te revelasse o que está para acontecer. Deus é Senhor de tudo e é Senhor de todos. Ele é o Deus da criança, ele é o Deus do velho, ele é o Deus do jovem, mas cada um tem que no seu tempo buscar ter a sua experiência com Deus, e aí ele vai entender verdadeiramente com que propósito ele está vivendo diante de Deus naquele momento. E o jovem não vai ter problema de crise de identidade, vai diminuir muito, porque hoje nós estamos vivendo dias que os jovens estão dentro da igreja e estão tristes, tanto quanto, né, os jovens lá fora, jovens com problemas de depressão, tudo isso porque eles rejeitam, né, a palavra de Deus vivida, eles até ouvem, né, mas é como aquela geração que ouve, não escuta, né, vê, mas não enxerga, o Senhor falou disso e não consegue compreender. E o que acontece é que eles vão ser tristes, que eles vão ficarem naquela situação, né? Eu estou na igreja, mas com os olhos afora, né? A janela da tentação se abre e lá fora, né, ilusoriamente o capim para eles é bem mais verdinho, é tudo muito preparado, né? Amigos de braços abertos, aparentemente os jovens, muitas das vezes você vai ver jovens falando que os amigos lá fora são de mais confiança, sim, vai dentro de qualquer coisa, vai falar que do meio da juventude tem jovens que não são verdadeiros com eles, que agem com indiferença, mas tudo isso a gente sabe que é uma estratégia do inimigo para tirar os nossos jovens da igreja. Precisamos orar e quando estiver totalmente desfavorável dentro, e nós vemos dentro das nossas comunidades de jovens, dentro dos grupos de jovens, dos departamentos dentro da igreja, precisamos fazer como Daniel. A receita é ora, continua orando. É muito interessante que o rei baixou um decreto de somente 1 mês para ficar sem orar. E Daniel podia falar, gente, é só 1 mês. Eu vou ficar 1 mês sem orar, mas eu vou no pensamento me conectar com Deus. Depois de 1 mês eu volto a orar. Mas Daniel não fez nada disso, ele continuou com aquele mesmo ritual que ele tinha sempre de se ajoelhar, de abrir a janela, de estender a mão em direção à cidade santa da qual ele saiu e dizer, eu pertenço a esse povo. Eu faço parte deste povo. Eu sou judeu, eu sou Daniel, não Belsazzar. Eu faço parte do povo escolhido de Deus. Eu sou aquele que da tribo de Judá veio. E ainda que ele foi exaltado, um jovem exaltado, foi colocado acima de outros pela sabedoria que ele tinha, ele se sobressaiu, ele continuou servindo o Deus do céu, porque Daniel tinha experiência com Deus. É verdade. Ele interpretava sonhos, ele tinha conexão com Deus, e ele estava diariamente envolvido naquilo. E Daniel orava e Deus respondia. E Deus respondia. A Bíblia chega a dizer que o anjo vem aparecer para Daniel e fala, Daniel, homem muito amado. Isso não é para qualquer um. Chega a ser emocionante, né, pastor? Do anjo te aparecer e chamá-lo, né, de muito amado. Então, assim, um jovem que veio da raça judia, um homem que veio com uma experiência com o Deus verdadeiro, levou essa experiência para dentro da Babilônia, que era um país cheio de ídolos, um país cheio de deuses para tudo, e Daniel conseguiu sobreviver ali dentro, sem em nenhum momento da vida dele, ele desonrar o nome do Deus que ele servia. Então realmente eu vejo como Daniel, sendo para nós mais velhos, sendo para os nossos jovens e adolescentes, um grande exemplo. Um exemplo de que é possível sim, você não deixar que a Babilônia entre em você, porque Daniel
entrou na Babilônia, mas a Babilônia nunca entrou dentro de Daniel. E isso realmente é louvável. Pastor, agora chegou a hora dos nossos agradecimentos. Mas antes de agradecer ao pastor, eu quero apresentar para vocês a nossa equipe, a equipe do Pode Semear a Palavra. Eu quero convidar aqui o nosso videomaker, o Maico Afonso, e o assistente dele, tá? Vem para cá, Maico, o assistente dele, o Geron. Eu quero que vocês conheçam quem é que trabalha por trás das câmeras com esse trabalho tão maravilhoso aqui. Esse aqui é o Maico Afonso, é o videomaker, o responsável por todo o trabalho aqui. E esse é o assistente dele, o Geron. Então, eles vão estar sempre aqui me auxiliando. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer e muito, pastor Ricardo, que Deus venha abençoá-lo grandemente. Eu creio em nome de Jesus que tudo que o Senhor falou hoje aqui, que isso venha ecoar e alcançar o coração dos nossos jovens, porque eu concordo com o Senhor, nós precisamos orar. Já chegou o momento em que nós temos falado, mas chegou a hora de fazer como Daniel, dobrar os joelhos e começar a orar, porque dias maus estão se aproximando, cada dia mais nós temos visto, mas a misericórdia e a graça do Senhor vai estar continuamente sobre a nossa vida, então que nós possamos fazer aqui nessa terra aquilo que fomos chamados, que é cuidar uns dos outros. Amém, pastor? Amém. Eu quero dar a oportunidade para o senhor se despedir. Pode, naquela câmera ali. Graças a Deus. Alegria estar aqui com os irmãos. Um prazer imenso, essa nova oportunidade, e que Deus possa abençoar toda essa nossa geração de jovens. Os tempos mudaram. Hoje nós não estamos mais no tempo de Daniel, mas quem tem o tempo somos nós. O nosso Deus, ele é acima do tempo, e o mesmo Deus de Daniel é o Deus dessa geração. Creia jovem, creia rapaz, creia moça, que o Senhor quer te usar. Ele habita em você e Ele quer que você seja um instrumento nesta terra. Esse é o plano de Deus. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com todos os irmãos e ouvintes. Amém. Aleluia. Pastor, essa é uma lembrancinha, tá? Do primeiro podcast que o senhor participa conosco. Eu creio em nome de Jesus que o senhor vai voltar, porque o senhor é um homem que tem conteúdo. Amém. Conteúdo valiosíssimo. Então você se inscreva no nosso canal se você ainda não tivesse sido inscrito, tá? Nos siga nas redes sociais. Nós estamos lá com cultos ao vivo, online, todo domingo, lá na Semeadores. Entra lá no nosso Instagram e no Facebook e eu tenho certeza que você vai se maravilhar com o que Deus tem reservado para você. Amém? Deus te abençoe. Nós vamos estar encerrando agora e próximo momento nós estaremos de volta. Boa noite, paz e graça e até a morte.